Olá! Na aula de hoje, eu, Natália Rodrigues e o Gabriel Vasquinho falaremos um pouco sobre o vegetarianismo ambiental, que é fundamental para compreender como a redução do consumo de produtos de origem animal ele se insere em questões socioambientais maiores, diretamente relacionado então com a ecologia. O termo vegetarianismo ele se refere à prática de não consumir carnes, aves, peixes ou seus subprodutos, mantendo uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal, que pode ou não incluir o uso de ovos e laticínios. Como nós podemos ver no próximo slide, existem diferentes tipos de vegetarianismo. Temos aqui o ovo-lácteo vegetariano, que seriam aqueles que incluem na sua alimentação ovos e leite. Os lacto-vegetarianos, que seriam aqueles que incluem ainda produtos de origem de leite. E os vegetarianos estritos, que seriam os que não consomem nada de origem animal na alimentação. E é exatamente nesse ponto que nós podemos ir para o próximo slide e falar da necessidade de descrever o fenômeno paralelo, que seria o veganismo, que frequentemente ele é confundido com o vegetarianismo. O veganismo ele possui uma relação clara com o vegetarianismo, no entanto, não pode ser dado como sinônimo, uma vez que o veganismo ele vai além de mudar apenas a alimentação, igual o vegetariano, levando em conta todos os aspectos da sua vida, desde produtos de beleza até o vestuário. De acordo com a definição da Sociedade Vegana, que é uma das maiores referências internacionais no tema, fundada em 1944, não se trata de apenas uma dieta, mas de uma filosofia e modo de vida, que procura excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade com animais, para alimentação, vestuário ou qualquer outro propósito. Mas acredito que cabe ressaltar que, dada a realidade da indústria e do consumo atual, não é possível produzir um alimento de origem animal ou vegetal sem alguma morte ou sofrimento animal, mesmo que indiretamente. Dessa forma, uma visão muito purista de um certo vegetarianismo desvinculado de forma absoluta de toda a exploração animal não faz tanto sentido. Mas não anula o fato de que uma dieta vegetariana ela pode reduzir significativamente o sofrimento e morte dos animais. E, além disso, a redução nos padrões de consumo de carne pode ser um fator-chave para reduzir as perdas da biodiversidade futura. Como o foco desse trabalho não é apenas uma discussão conceitual, mas sim a gente acabar falando das questões socioambientais, vamos avançar. Bem, quanto à origem, que eu acredito seja necessário entendermos, há evidências mais aceitas que remontam à tradição indiana há pelo menos 2 milênios antes de Cristo. No entanto, a alimentação vegetariana ou semi-vegetariana, na antiguidade, não é uma exclusividade dos povos hindus. Como no próximo slide, no Egito Antigo, por exemplo, há algumas evidências que sugerem que certos grupos também sobreviviam com alimentação basicamente baseada só em plantas. Também, a nível de curiosidade, você sabia que ao longo da história, como no próximo slide, há diversos outros filósofos e autores que adotaram e defenderam o vegetarianismo, ou ainda até criticaram o consumo de carne sobre diferentes óticas, e pontos de vista, tais então como o Einstein, o Isaac Newton, próximo slide, o Leonardo da Vinci, o Gandhi, ou até também Nikola Tesla ou Voltaire. Vale ressaltar, que todos, não é como se todos pensassem igual, cada um ele tinha uma filosofia de vida e uma opinião acerca disso, mas é muito interessante pensarmos que pessoas tão conhecidas e importantes na nossa história também adotaram esse modo de pensar. Depois de ver essas figuras históricas que também adotavam um estilo de vida vegetariano, encontramos alguns motivos para aderir a essa dieta. E entre eles podemos ver o meio ambiente, a dieta saudável, a ética e moralidade e também a sociedade. O que seria essa sociedade?
Embora seja um motivo menos comum, entre aspas, das pessoas virarem vegetarianos, não deixa de ser um fator importante, que é a religião, a questão de cultura, costumes passados entre gerações, etc. Porém, um problema muito sério é que acontece a desinformação a respeito dos vegetarianos, com que faz com que a causa em si seja banalizada por muitas pessoas. Por conta de aparição de grupos radicais e com ideologias extremas, acabam distorcendo a imagem do vegetarianismo, sendo mais difícil de alertar sobre a seriedade do problema. No gráfico abaixo, podemos encontrar alguns países e a percentual de vegetarianos e a pesquisa feita para a coleta desses dados. E é bem interessante destacar na Índia, que 40% da população se denomina vegetariana. E é legal porque é um local onde se encontra onde se encontra religião que adota essa dieta. Então podemos ver que a causa da sociedade também é uma causa que acaba fazendo que muitas pessoas virem vegetarianas. Porém, acaba acontecendo que tem muitos vegetarianos e o número só está crescendo, porém o problema só piora, porque a produção e o consumo de carne só aumenta das décadas para cá, por conta do desperdício alimentar, etc. E dentro da população brasileira, estima-se que 14% da população se declara vegetariana. Isso em 2019. E essa mesma equipe de pesquisa registrou em 2006 somente 6% da população, ou seja, quase o dobro. Na verdade, é mais do que o dobro. E faz com que, mesmo com tantas pessoas se transformando em vegetarianas, o consumo de carne só vai piorando. Então, essa dieta vegetariana, ela tem a questão cultural, a questão de religião, a questão também de ideologia. E essa dieta vegetariana deixou de ser só uma forma de comer, mas também um ativismo alimentar, que pode envolver diversos motivos já citados. Tem essa frase que eu gosto bastante do Hipócrates, que é que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. É bem importante e até legal de refletir sobre essa frase, né? Sobre o que nós colocamos dentro dos nossos corpos. Enfim, agora sobre ética e moralidade. Esse é um dos fatores mais comuns entre a transição da dieta onívora para a dieta vegetariana e vegana, se não for a mais comum dentre elas, que é o intuito de remover os animais da categoria de objetos ou propriedades, né, e tratá-los como indivíduos. Tem um termo que é bastante comum dentro desse movimento vegetarianismo ou do veganismo, que é o holocausto animal. O que seria esse holocausto animal? Bem, o holocausto ele se refere à indústria do abate, onde os animais são presos e depois são abatidos de uma forma um tanto quanto cruel, né? E aí entra essa questão das pessoas virarem pelo fato da ética. Um outro fator também é a saúde e nutrição, já que a carne é muito considerada por muitos um alimento essencial, né? Dizem que por conta das proteínas, os ácidos graxos, as vitaminas, etc. Entretanto, diversos problemas da saúde humana estão diretamente relacionados às altas taxas de ingestão de certos produtos de origem animal. E não é difícil encontrar recomendações médicas para a redução desse consumo. Estudos apontam que quanto mais, quanto mais carne você remove de uma população, mais saudável essa população se torna. E também tem uma questão ecológica, é um tanto mais específico esse tema, que fala também da eficiência energética, né? Que aproximadamente 10% da energia é passada para o próximo nível trófico. Mas o que significa isso? Bem, o gado se alimenta do pasto. Ele pega a energia do pasto. Porém, ele tem que sobreviver. Ele tem o metabolismo dele, ele tem a respiração celular dele. Então, ele gasta essa energia que ele consumiu para permanecer vivo. E quando nós acabamos ingerindo a carne do gado, faz com que não seja tão recompensante, né? Tanto quanto não vale tanto a pena se nós consumíssemos diretamente dos produtores primários, né? Que são os vegetais, que são plantas, enfim, que eles que produzem, né? Então, por conta da eficiência de assimilação e da produção, grande parte da energia é perdida, né? Fazendo com que, pela lógica, em nível de energia, é mais viável se alimentar dos produtores primários. Ok, carne vermelha processada. O consumo de carne vermelha processada está diretamente ligada com maiores taxas de mortalidade. Isso quem aponta são estudos científicos dentro da área. Porém, muitas pessoas defendem ainda assim
falando da vitamina B12, que a dieta vegetariana não tem a vitamina B12. Ok, tudo bem, ela pode até não ter a vitamina B12. Porém, nesses casos é feita suplementação sintética e nem todos os vegetarianos acabam tendo esse problema com essa vitamina. Eu mesmo, por exemplo, não tenho. E tem um problema muito sério com a carne vermelha processada, que de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, as carnes vermelhas processadas são consideradas como carcinógenas do grupo 1, que é o mesmo grupo do cigarro, da radiação ionizante e do amianto e até mesmo do plutônio. Isso é um tanto quanto chocante, né? Comparar carne vermelha processada com cigarro. Esse relatório feito pela IACR utilizou mais de 800 estudos científicos sobre a relação entre a carne vermelha processada e o câncer e foi preparado por 22 especialistas de 10 países diferentes. E não é somente em questões de câncer, mas podemos também encontrar um problema na diabetes. De acordo com Neil Barnard, que é um pesquisador clínico, as diabetes não são causadas por uma dieta rica em carboidratos, ou podemos chamar de açúcares, né? E sim por uma dieta que aumenta o nível de gordura no sangue. Ou seja, o consumo de carne é um dos principais fatores que leva a essa condição. Então, acontece uma camuflagem do problema. O açúcar não é o vilão da história. Existe uma pesquisa realizada que o consumo de uma porção de carne vermelha processada aumenta em 51% a chance de ter diabetes. E eliminar o consumo das carnes diminui 50% do risco de obter essa doença. Então é um dado muito grande. Dito isto, podemos entrar numa problemática. A relação existente, então, entre o vegetarianismo e o meio ambiente. Próximo. Em nossa sociedade moderna, anualmente criamos e abatemos mais de 70 bilhões de animais terrestres, sem contar com um montante muito maior de animais aquáticos para o nosso consumo alimentar. Levando em conta que cada um desses animais ele necessita de terra, água, alimento e energia, percebe-se que esse quadro ele pode causar alterações em ecossistemas, além de gerar grandes quantidades de resíduos que vão para a atmosfera, solo e água. Resumindo, é possível então ter uma rápida noção da magnitude dos fluxos de matéria e energias envolvida nessa indústria. Próximo. De modo geral, a pecuária ela é apontada como uma das atividades que mais ocupa território atualmente. Cerca de 75% das terras de agricultura do mundo são utilizadas direta ou indiretamente pela pecuária, seja por áreas de pastagem ou por cultivos agrícolas. Ou seja, no Brasil, a criação de gado é a atividade econômica que mais ocupa então território no país. Em segundo lugar está a produção de soja, que também é associada à produção de carne, pois parcela da produção vegetal ela é destinada para a ração desses animais. Aproximadamente 20% do território nacional é coberto por pastagens, né? E apesar disso, a quantidade de alimentos, calorias e proteínas produzidas pela agricultura, ela ainda é consideravelmente maior que na pecuária. Próximo slide. É muito interessante se a gente parar para analisar que tem mais boi e vaca do que gente no Brasil. Próximo slide. Um dos problemas ambientais centrais inseridos dentro da questão do uso da ocupação do solo para a indústria de produção animal é o desmatamento e suas respectivas consequências. Desde os anos 70, o Brasil tem sofrido extensivo desmatamento, em especial na região da Amazônia, por conta da atividade pecuária. Aproximadamente 80% da área desmatada no país entre 1990 e 2005 é atribuída à pecuária por conta da criação de pastos. A Amazônia, então, ela representa um dos principais biomas desmatados nas últimas décadas, entre os anos de 1990 e 2002. 80% do crescimento do gado bovino brasileiro ocorreu também nessa região. Enquanto a Amazônia ela representa a principal fronteira, então, da expansão pecuária, no Cerrado a atividade ela já se consolidou, uma vez que concentra a maior parte da produção do país.
Cerca de um terço do seu território é ocupado por pastagens, né, as quais abrigam pelo menos uns 40% do rebanho bovino do Brasil, além de 42% da área desse bioma ser ocupada por plantações de soja. Além disso tudo, outros biomas brasileiros com significativa presença da indústria pecuária são o Pantanal e o Pampas. Em ambos os casos, também a criação de gado bovino prevalece como a principal forma de uso da terra e também é uma forma de correlação com, então, o desmatamento. E tudo isso tem uma consequência, como a gente pode ver no próximo slide, que tem 2 imagens, a cada quilômetro quadrado desmatado equivale a 27 novos casos de malária por ano. E na segunda imagem a gente pode ver que, em vez de desmatar mais, otimizar os pastos e reflorestar seria uma alternativa, né? Próximo slide, a gente pode entrar na questão de sustentabilidade. Apesar dos dados e do notável protagonismo, então, da pecuária para o uso do solo e do desmatamento no Brasil, limitar, então, a questão somente a esse setor é um tanto errado. O cenário de desmatamento atual não é algo simples, ou que possui apenas uma causa. Trata-se de um fenômeno mais complexo, obviamente. No entanto, apesar dessa complexidade, né, do assunto e dos fatores, é preciso reconhecer os dados estatísticos sobre o uso do solo, que a produção animal é protagonista na ocupação do território brasileiro. Temos que ter isso em mente. Novamente, uma imagem educativa que fala exatamente sobre otimizar os pastos para salvar as florestas. Não basta também apenas pregar que a pecuária tem que acabar, a carne tem que acabar. Não é dessa maneira, né? A gente tem que tentar desvendar essa questão de complexidade e até lá a gente precisa reduzir os danos. E para isso nós temos o ser vegetariano. Bem, no próximo slide eu trouxe alguns paralelos para reflexão. Que, produzir 1 kg de carne consome 13 vezes mais combustível fóssil do que 1 kg de alimento de origem vegetal. Para a produção de 1 kg de carne bovina são necessários em média 7 kg de ração. Em média, 15.500 litros de água para a produção de 1 kg de carne bovina. Enquanto o gasto da produção de 1 kg de vegetais ou cereais é geralmente 10 vezes menor. Analisando esses paralelos, é possível então também entender muito do que eu tinha comentado antes, da magnitude dos fluxos de matéria e energias envolvidos então para a produção, né, da pecuária, na indústria pecuária. Sendo então a pecuária o fator antrópico de maior impacto na perda de habitats, representando o setor que mais influencia na taxa de extinção de espécies globalmente. Bem, no final das contas, diversos alimentos acabam sendo investidos na produção de carne, ao invés de então de serem alocados diretamente para a alimentação humana. Não que isso fosse acabar com a fome, porque o termo acabar com a fome, quando falamos disso, estamos falando de desigualdade social e entramos, como eu disse antes, em termos muito complexos. Existem N fatores também. Por fim, chegamos na camuflagem do problema. ONGs de proteção ambiental não abordam diretamente o assunto da indústria de carne, apontando sempre para outros problemas. Podemos dar o exemplo da poluição do nosso céu, da camada de ozônio. Eles culpam muito a queima de petróleo. Porém, o que mais polui o nosso céu, a camada de ozônio, é o gás metano emitido da produção da agropecuária. Então, é sempre camuflado esse problema. Eles distorcem. E até mesmo páginas de saúde pública não retratam a seriedade desse problema. Podemos ver nos slides anteriores, que já abordamos, que não é saudável o consumo de carne. E mesmo assim, alguns desses sites oficiais, eles até indicam receitas que contêm carne. Então é como se fosse, como se você tivesse uma página de câncer pulmonar ensinando a você
enrolar o seu próprio baseado de tabaco. Então, isso é uma questão muito séria, que existem muitas suspeitas do porquê que eles não abordam diretamente, né? Que não é cabível nós falarmos agora, né? Não é o tema dessa aula. Bem, próximo slide. Você pode se perguntar o que você, pessoa comum, pode fazer em relação a isso. Próximo. Bem, segundo os estudos, uma redução do consumo de carne pela população mundial pode ser o fator-chave, então, para a diminuição da perda de biodiversidade futura, e tal redução ela teria um potencial de, sozinha, evitar a perda da biodiversidade futura até 60% até 2050. Então, nós falamos de algo a longo prazo que tem um benefício gigantesco. E você, na sua casa, pode adotar a redução de carne. Bem, para finalizar este trabalho, gostaríamos que vocês assistissem esse vídeo e assimilassem como a produção de carne está relacionada com o desmatamento e a perda da biodiversidade, mas também, ao mesmo tempo, entendessem que existem meios para uma perspectiva melhor para o futuro. Tem um monstro na cozinha. Eu não chego perto, não. Ele tem olhos de fogo e rabo de assombração. E garras tão grandes e afiadas que cortam como facão. Destruiu a lista de compras e derrubou a carne do fogão. Ele rosnou para os ossos do nosso churrasco de verão. Será que ele está com fome? Espero que eu não seja a refeição. Tem um monstro na cozinha que me enche de pavor. O que faz aqui, seu monstro? Me explica, por favor. Tem um monstro na floresta. Eu não chego perto, não. Fez meu mundo virar cinzas para criar uma plantação. Ração para vacas, porcos e galinhas que viram carne para você. Enquanto eles enchem os bolsos, nós ficamos à mercê. Eles se sentem poderosos, mas um dia apagarão. O verdadeiro preço desses atos, em breve todos saberão. Tem um monstro na floresta que me enche de pavor. Venho aqui contar para o mundo o tamanho desse horror. Onça na cozinha. Eu já tenho a solução. Vamos comer frutas e verduras e trocar carne por feijão, farofa, batata doce, mandioca e agrião. Vou chamar todos os guerreiros da nossa grande nação. Onça na cozinha. Eu já tenho a solução. Para salvar sua floresta e acabar com esse vilão. Enfim, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por permanecer. Aqui estão as referências, indicamos aqui 2 documentários ótimos, que é o Cowspiracy e também temos o Water Health, que são feitos pela a direção de Kip Anderson, muito bons, recomendamos bastante assistir. Novamente agradecemos pela atenção e espero que vocês estejam bem. Abraços.